Olá pessoal, bem-vindos aí ao canal do Trader Louco. Este canal foi criado para que eu possa compartilhar com vocês algumas experiências, algumas estratégias e algumas operações reais que eu irei realizar aqui no broker da IK Option. Primeiramente, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de apresentar qual é a estratégia que eu irei utilizar. Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui, eu tenho a minha conta de treinamento aqui com US$ 741 e a minha conta real com R$ 1.153. Eu vou trabalhar sempre com a conta real, não vou trabalhar com conta demo. Eu sempre vou fazer as minhas operações aqui no canal utilizando a minha conta real. Ok? Então primeiro vamos à configuração. Esse primeiro vídeo ele vai ser para apresentar a configuração e apresentar a estratégia. Ok? Primeira coisa, eu vou trabalhar sempre com velas de 1 minuto. Então eu estou utilizando o tipo de gráfico aqui, é o gráfico de velas. Ok? O tempo gráfico aqui eu vou utilizar de 1 minuto, ou seja, eu vou trabalhar sempre com velas de 1 minuto. E vou utilizar dois indicadores. Um indicador que é uma média móvel de 100 períodos e um indicador que é um Parabolic SAR. Vamos lá, então vou vir aqui em indicadores, indicadores eu de baixo aqui, MA, aqui em ajustes avançados, eu vou colocar o período de 100, eu vou utilizar uma média móvel exponencial, então SSMA, vou colocar aqui a cor branca, e uma espessura mais larga para ficar mais visível na tela. Aplico. Esse indicador é essa linha branca que apareceu aqui no meu gráfico. Para que eu utilizo esse indicador? Esse indicador ele vai determinar, ele vai me indicar de alguma forma qual é a tendência daquele gráfico. Então, se aquele gráfico ele está em tendência de alta ou se ele está em tendência de baixa. Então aqui, se ele está em tendência de alta, normalmente ele vai estar apontando para cima, a ponta dele aqui vai estar apontando para cima, e ele vai estar abaixo do gráfico, essa linha, essa média vai estar abaixo do gráfico. Vamos dar uma analisada aqui. Observe aqui, vamos reduzir um pouquinho aqui. Observe aqui alguns períodos que a média ela aparece abaixo do gráfico. Observe o gráfico em cima, a média embaixo, ok? E a média ela está na direção crescente. Então isso indica que o movimento aqui nesse período é um movimento de alta. O contrário pode ser observado. Se eu tiver um movimento de baixa, aqui eu estou tendo vários períodos aqui de baixa, de alta, e aqui eu tenho uma representação de baixa. Então aqui nesse período eu estou tendo uma representação de queda, onde eu tenho a média móvel acima do gráfico, ou seja, o gráfico ele está abaixo da média móvel, e essa média móvel ela está se direcionando para baixo. Então isso indica aí um movimento de queda aí no meu par aí de moedas que eu estou operando. Então esse é o primeiro indicador que eu vou utilizar. O segundo indicador é um indicador chamado Parabolic SAR. Então vamos clicar aqui em Parabolic SAR. Ajustes avançados. Eu posso deixar tudo como está, aceleração 0.02 e aceleração máxima 0.2. A cor posso deixar em azul mesmo, clico em aplicar. O que esse cara me fala? Ele me mostra pontos de possíveis reversões, ou seja, quando o Parabolic SAR ele está abaixo do gráfico, a tendência é que aquele período seja um período de alta. Então eu tenho aqui uma observação, posso observar isso analisando aqui essa parte do gráfico. Então observe que o Parabolic ele está abaixo do gráfico e aqui eu estou tendo uma tendência de alta. Ele
está subindo, subindo, subindo. No momento que o Parabolic SAR ele passa a ser exibido acima do gráfico, isso indica uma reversão. Então eu passo a ter um período de queda. Vocês podem observar que isso parece funcionar muito bem. Então sempre quando ele está aqui abaixo, eu estou tendo um período de alta. Quando o Parabolic está acima, eu estou tendo um período de queda. Por que eu não vou trabalhar apenas com a média móvel, já que a média móvel fala se eu tenho um período de alta ou um período de queda, se eu tenho uma tendência de alta ou uma tendência de queda? Porque nós vamos trabalhar sempre nessas reversões. A própria teoria de Down, ela fala que se em uma tendência de alta, é normal que ocorram quedas para que a alta possa ocorrer. Ou seja, nunca num gráfico nós vamos ver somente alta. É muito difícil isso acontecer. Então, se eu tenho uma tendência de alta, o que vai acontecer é ele sobe um pouco, cai, sobe um pouco, cai, sobe um pouco, cai, sobe um pouco, cai e assim por diante. No momento que eu tenho um período de tendência de baixa, o movimento é o contrário. Vamos verificar aqui. Quando eu tenho uma tendência de baixa, o que eu tenho? Eu caio, subo um pouco, caio, subo um pouco, caio, subo um pouco, caio, subo um pouco, e assim por diante. Então, ele nunca vai estar direcionando, o gráfico ele nunca vai estar se movimentando em uma única direção. Quando eu tenho uma tendência de alta, ele cai para poder subir. E quando eu tenho uma tendência de baixa, ele sobe para poder descer. Então é nesses movimentos onde ele cai para poder subir ou onde ele sobe para poder descer que nós vamos estar realizando aí as nossas operações. E como eu disse, esse primeiro vídeo é um vídeo que eu gostaria apenas de mostrar para vocês o setup do ambiente aqui, da plataforma. E a partir do próximo vídeo eu já vou começar a fazer operações reais com dinheiro real, sem estar trabalhando com conta demo, para que a gente possa verificar aí o resultado dessas operações. O meu propósito é atingir uma meta de 3% ao dia. É fácil conseguir isso? Claro que não. Claro que não, e eu tenho total consciência disso. Mas eu quero conseguir essa meta, o meu objetivo é atingir essa meta realizando apenas uma operação por dia. Então eu vou tentar fazer uma operação operando aproximadamente 4% da minha banca, numa operação aí em torno de 78, 80, 85% de lucratividade, para que eu consiga, com apenas uma operação por dia, atingir a meta aí de lucratividade de 3%. Ok? Eu agradeço aí vocês que assistiram esse vídeo, peço que dê um like aí, compartilhe e aguarde os próximos vídeos que nós iremos apresentar para vocês operações reais. Um abraço do Trader Louco e até a próxima.